Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Vozes que Transformam. Esse espaço criado para trazer cura, inspiração e transformação para a sua vida. Esses próximos episódios, se preparem, porque as convidadas que vêm aí, elas vêm trazer a história delas, uma história de superação e vai ser forte. Te prepara aí. E aí, minha querida? Hoje eu estou aqui com a Daiane. Seja muito bem-vinda ao podcast Vozes que Transformam. Pode se Obrigada, apresentar. boa tarde. Eu me chamo Daiane Mirelli. Conheci a Lude, né, em um evento, na verdade, numa imersão, né, que nós fomos participar. E foi um prazer, assim, contar um pouco da minha história para ela e ela me convidar para vir até aqui. Contar um pouco do que eu compartilhei com ela, né? Que são muitas emoções a minha história, gente. E foi tão interessante, pessoal, porque no dia que eu conheci a Daiane, ela tava com o pé machucado. Era fraturada, amiga? Eu tinha torcido o pé. Tinha torcido o pé. Uhum. E aí ela se sentou do meu lado. Ali Deus já nos conectou de alguma forma, né? Já tinha um plano Sim. especial, né? Uhum. E eu me Exatamente. lembro, eu tava contando para ela hoje aqui, antes de começar nossas gravações, que quando a gente foi separada, né? A gente achava que ia ficar sempre juntas e lá teve um momento que a gente precisou ser separada. E aí quando ela voltou, ela falou assim, ai, parece que eu não me conectei. E aí eu falei assim, mas é lá que Deus te colocou. Sim. Espera aí que Deus tem algo precioso para fazer. E aí na segunda vez que ela foi e voltou, ela já voltou diferente. Já se conectou, né? Já me conectei, já tava quase querendo palestrar lá, gente, que a pessoa adora. E ela tem um testemunho de vida tão lindo. E ela vem trazer um pouquinho da história dela aqui para nós. E eu tenho certeza aí que você vai ser impactado pela história de superação que ela vai trazer. Minha amiga, o espaço é seu. E hoje eu sei que eu vou ouvir mais, porque eu quero me conectar bastante aí com a sua história de vida. Fique à vontade. Há 10 anos, eu tive uma gestação em que foi uma gestação muito planejada. Eu era casada na época com o pai da minha filha. E aí, quando eu tava com 6 meses de gestação, eu fiz a ultrassom morfológica e os médicos viram que a minha filha, ela tinha uma doença genética raríssima, que era praticamente 1 em 1 milhão. E que aquilo comprometia o cérebro dela, os órgãos internos e os órgãos externos, que a aparência dela não ia ser de uma pessoa normal. Meu mundo veio ao chão naquele momento, né? E como toda pessoa que almeja um filho saudável, todo mundo almeja, né? Um filho. E no seu caso ainda foi uma gravidez planejada, né? Sim, foi muito Aquele planejado, sonho. aquele sonho de ter o quartinho todo montado, ter o filho ali, e aí eu tava numa fase boa no casamento, né? Então, foi algo assim muito sonhado. Então, meu mundo veio assim, ladeira abaixo. Mas Deus me preservou tanto que quando eu tava com 3 meses de gestação, eu fiz a primeira ultrassom e não deu nada. E aí a gente foi assim, foi uma longa, dura caminhada durante menos de 2 semanas, eu costumo falar. Porque a gente ia de médico em médico tentando achar laudo para ser diferente. E o médico, assim, de primeiro instante falou um laudo, depois foi em outro, o laudo piorou 100 vezes mais. E aí eu fiquei, assim, emocionalmente muito abalada, muito assim, eu pensava, meu Deus, mas por que eu? Eu cheguei a questionar Deus. Falei, por quê? Mas Deus se calou naquele momento. O Senhor se calou. E eu falei, mas Deus e tal. Aí eu, de laudo em laudo, né, vendo tudo, a gente pegou e foi um médico que ele deu muito detalhe do que seria. E aí ele falou assim, olha, sua filha, se chegar até o final da gravidez, ela não sobrevive. Se chegar. E se ela sobreviver, é no máximo 48 horas. Então, esteja ciente que esse é o processo. Só que durante esse processo, você pode interromper sua gestação. Aí eu falei assim, como assim, doutor? Interromper a gestação? Daiane, eu imagino
o quanto foi doloroso, né? Você se preparar e chegar nesse médico e ouvir isso, né? Sim, Primeiro vem uma sensibilidade da gravidez ali, né? sim, com Porque a certeza. mulher, querendo ou não, tá num período mais sensível. Sensível, hormonal, né? E tudo. E aí vinha esse baque, esse susto. Sim. Aí. Peraí, gente, fugiu da cabeça onde é que eu tava. No médico. No médico, isso. E aí, quando o médico falou de interromper, eu perguntei o que é interromper. Ele falou abortar. Mas se você, às vezes, conseguir na justiça, entrar com a justiça, às vezes eles deixam. Ou então, de outra forma. Aí eu falei assim, eu saí da sala, eu lembro que no momento, assim, eu tava mais meu ex-marido, e a gente sentou assim, eu sentei na hora que eu saí, e parece que naquele momento o chão abriu. Eu vi, assim, um vale, muito, muito forte. E eu falei assim, o que que tá acontecendo? Aí eu falei assim, abortar minha filha? Eu sou a favor da vida. Deus é vida. Se ele me escolheu para passar por isso, eu tenho que remediar de outra forma, tentar cortar o caminho. E eu sempre fui contra o aborto, mas eu respeito muito quem já fez, eu entendo também até os porquês de quem às vezes realiza. Eu não tô aqui para julgar, mas a minha crença em Deus não deixava. E aí nisso a gente pulou de médico em médico. Eu e meu ex-marido, minha família, a família dele, pulando de médico em médico para tentar um laudo diferente, porque a gente não acreditava Não que aceitava tudo de forma estava alguma, fora né? do lugar. E aí você ainda pensar que seu filho ainda veio não só o interno com problema, mas o externo. Parece que aí você tem medo mais ainda do julgamento da sociedade. Me passou tanta coisa pela cabeça. E se eu falar para vocês que em certos momentos eu não tive vontade de abortar, eu estou mentindo, porque eu sou ser humano. Uhum. Eu tenho, sim, os meus momentos. E aquilo eu ia tomar banho, eu lembro que vinha a voz de Deus e a voz do diabo. Era igual aqueles desenhos de antigamente, sabe? Vinha o Espírito Santo e falava, você vai dar conta, eu te escolhi, não foi por acaso, você vai levar essa história. E eu falava, Deus, mas eu não vou conseguir vencer uma gestação e o que tiver de acontecer. E aí vinha o diabo e falava assim, larga de ser boba, aborta logo, acaba logo com isso. E aquilo eu fiquei quase louca nesse contexto. Literalmente, eu tive assim que pegar mais ainda do que eu já era com Deus. A minha fé foi de 10 a 100 em 3 dias. E eu não podia nem olhar na internet sobre a síndrome dela, que era terrível. Aí eu chorava, aí eu me desesperava. E aí, num desses laudos de confirmar, num desses médicos, aí eu fui um médico, né, que falaram pra mim que ia em um médico pra gente confirmar o laudo. E era já assim, o último e tava dando assim, dia 23 pro dia 24. Era dia 23, o outro dia era dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E aí chegou lá, a gente tava, uns familiares, muita gente, né, e tal. E aí o médico começou a conversar comigo e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você continuar essa gestação. Aí eu falei assim, o quê? Como assim? Doutor, peraí. Ele falou assim, você precisa interromper. Você precisa abortar esse filho. Aí eu falei bem assim, por que eu preciso? Aí ele falou, não, mas não tem lógica você continuar uma gestação dessa. Isso é improvável. Na síndrome que ela tem, não dá para continuar. Aí eu peguei e falei assim, qual que é o risco que eu tenho nisso? Aí ele falou, não, seu risco é zero. Seu risco é zero. Aí eu peguei e falei assim pra ele, continua. Né? Eu falei assim, dei lugar pra ver até onde que ele ia. E todo mundo na sala reunido me olhando e eu já brava. Porque, querendo ou não, você criou uma casca ali, né? Uma Sim. blindagem. Porque a única pessoa que ia poder defender minha filha era eu. E outra coisa, é muito fácil falar para as pessoas, aborta.
Amanhã ou depois ninguém coloca a cabeça no travesseiro e vai ficar com aquela acusação, vai ficar com aquele sentimento de que fez o que fez. E aí o médico, eu dei corda, eu falei, pode concluir seu raciocínio, doutor. E assim, já mais alterada, muito nervosa. E aí ele pegou e falou assim, não, é muito simples. Aí eu perguntei pra ele, agora me fala, o que você quer fazer? Aí ele pegou e falou assim, é muito fácil. Gente, eu não esqueço isso pro resto da minha vida. Ele pegou e falou assim pra mim, você vem aqui amanhã à noite, do dia 24 pro dia 25, você vai vir durante o dia, eu vou te dar um remedinho, você vai sangrar do dia 24 pro dia 25, dia 25 você vem, a gente faz a curetagem e tá tudo bem. Eu olhei pra cara dele e falei assim, doutor, o senhor tá pensando que a minha filha, ela é um objeto que descarta? Vocês estão pensando? Eu olhei pra todo mundo na sala assim, e eu lembro que eu apontava dedo por dedo. Vocês estão pensando que a minha filha é um objeto que não deu certo, estragou e você joga fora? Não. Vocês estão ficando doidos. Eu falei desse jeito. E eu lembro, no meu jeito de ser, muito espontânea, eu bati na mesa do médico, levantei e saí. E bati a porta, assim, abri a porta e saí, não preocupei com ninguém. Meu pai veio atrás e falou, minha filha, eu tô com você. Olha, o que você decidir, eu tô com você. Aí, nesse dia, ainda teve algumas coisas, assim, de tentar me convencer. E eu falava, não vai. Mas ao mesmo tempo que eu falava não vai, vinha o diabo com a dúvida. Porque ele sempre lança, né? Os dardos inflamados, as setas. E o mundo espiritual é muito presente, né? Então, tinha muito isso. Fui muito atacada espiritualmente também. Não só emocionalmente, mentalmente, né? E aí, eu lembro que eu me ajoelhei na casa da minha mãe. Minha família é uma família linda. Meus irmãos, meus pais. Eles são as melhores pessoas, assim. Ao mesmo tempo que tem as diferenças, mas eu creio que Deus me colocou na família que Ele queria mesmo. E aí, me deram muito apoio. Na casa da minha mãe, eu, assim, depois de creio que uns 3 dias depois disso, né? Eu ajoelhei, assim, no quarto da minha mãe e falei, Deus, é o seguinte, eu não sei por quê. Porque, gente, meu linguajar com Deus é bem de amigo. É assim, eu sento e falo, papai, senta aqui do meu lado, vamos conversar. É íntimo, né? É íntimo, porque o Senhor quer isso. Ele quer os corações puros, os corações dispostos, que falam a verdade. Às vezes eu falo umas coisas assim que eu falo, nossa, Deus olha assim e fala, meu Deus. Mas foi Ele que me criou assim. Então, é autêntica. Ele fala isso pra mim. E o mundo tá escasso, precisando de pessoas autênticas. Às vezes, assim, vem a crítica, eu falo assim, gente, mas só eu. Qual que é o problema de ser assim? Eu não vou mudar. Tá tudo bem. Deus me fez assim. E aí eu ajoelhei naquele momento ali. Falei, Deus, a partir de hoje... aí, só lembrando um detalhe, que eu fui na igreja da minha mãe. Eu congrego em outro, bem diferente do da minha mãe, e eu fui na dela, né? Mas assim, Deus é um só, independente de religião, e tá tudo bem. E aí eu fui na igreja da minha mãe, e eu lembro que tudo lá na hora do sermão do padre, né? Tava falando sobre filho e tal, e aí eu falei, mãe, eu preciso conversar com o padre. E esse padre foi boca de Deus na minha vida. Gente, eu sou cristã evangélica, mas, igual eu disse, eu sou aberta ao mundo. Não, Deus prega, né? Não a religião, mas sim Cristo. Eu sempre gosto, né? de frisar, sabe, para as pessoas que Deus, ele é um só. Uhum. Existem vários caminhos, né? Mas o nosso Deus, ele é um só. Com certeza. E aí, a minha mãe pegou e falou com o padre, né? Falou, minha filha precisa muito falar com você. E ele me levou pra uma capela que tem no fundo ali da Matriz de Campinas, lá em Goiânia. E aí ele pegou e falou, o que é que tá acontecendo? Aí nisso eu não chorava, não, eu urrava.
E eu não tava nem aí, porque tava cheio, e eu tava lá, e eu tava, porque aquele dia eu precisava. E realmente, o padre me deu assim, minha filha, aí eu contei o histórico pra ele, eu falei, padre, eu tô tão assim. Aí ele falou, minha filha, você é a única que pode defender a sua filha. E Deus é vida. As pessoas não vão viver um pós do que eles estão querendo. Então, faz o que Deus tem colocado no seu coração, que é a vida. O propósito, se ele te escolheu para algo tão assim, é porque ele tem um propósito. Aí tá, aí eu ajoelhei lá na casa da minha mãe, né, voltando lá a parte da minha mãe, e falei assim, Deus, é o seguinte, a partir de hoje, sou lágrimas, lágrimas e lágrimas, eu entrego a minha vida ao Senhor. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Independente de A, B ou C, de alguém falar algo, eu vou carregar no ventre até o Senhor quiser e sigo o pós enquanto o Senhor quiser, se for 48 horas, se for 10 anos, se for a vida inteira, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Aí cumpri, né, o propósito. E aí eu lembro que eu chorei muito, levantei, enxuguei minhas lágrimas, aquele negócio assim, bate a poeira, levanta e anda. Anda porque eu te chamei, foi para fazer o que eu quero. Você é boca de Deus e você vai cumprir o propósito. E nisso Deus usou uma menina daqui de Trindade, online, para me ajudar, que tinha a filha dela teve uma síndrome genética raríssima também, parecida com a da minha, não igual. E aí essa menina foi boca de Deus, ela falava comigo de madrugada, eu desesperada, ela, eu aguentei, você vai aguentar. Eu nunca conheci Deus pessoalmente. Deus te conectou com pessoas, inclusive em casos semelhantes. Semelhantes, e naquele momento pro propósito que ele tinha. E assim, se você... Posso falar? Pode, fica à vontade. E assim, se você tá passando por alguma luta, seja aí alguma doença, ou o que for, creia que Deus ele vai enviar, ao mesmo tempo que ele permitiu a dor, ele vai enviar pessoas para ser cura. Ele vai enviar ferramentas para ser cura. Ele nunca deixa um filho dele desamparado. Uau. Então acredite, porque ele me deu forças usando uma pessoa que eu não imaginava online, que eu nunca conheci. Deus é especialista nisso, né? Em fazer o sobrenatural, né, acontecer. E aí, depois disso, né, foram mais praticamente 4 meses, né, até o final, né, das semanas que tem que dar, é quase 4 meses, que a gente descobriu entre 5 e 6 meses, né. E aí, gente, eu nunca mexi com crochê, eu aprendi a fazer crochê. Nunca gostei também. Descobriu habilidades no tempo da dor. Aprendi. Eu comprava mudas, eu tinha um jardim na minha casa e eu comprava muda de planta para plantar. Então, assim, Deus, ele colocou, assim, circunstâncias para eu ir intertendo na época, né, para minha mente ficar mais tranquila e eu ir descansando. E mesmo nesse tempo que foi sofrido, né, eu consegui ter dias bons, mesmo que foi com toda dor, meu corpo também sentiu, porque quando a mulher tem um filho que ele é especial, ela produz mais beta-HCG, né, e aí dói, e aí você sente dor, é um pouco mais desconfortável, eu inchei muito. Então, e aí quando os médicos falaram pra mim que ela ia sobreviver só esse tempo, né, eu pensei assim, então... Era terrível, porque cada vez que eu ia em um médico, aí eu sentia muita dor e eu ia ao médico, e nesse desenrolar de ir em médico, cada um falava uma coisa, sabe? E aí falava uma coisa pior. Aí então meu psicológico parece que cada dia ficava pior. Aí eu lembro que teve um médico numa madrugada, muito novo, faixa de uns 26, 27 anos. Ele foi um anjo na minha vida, porque eu falei assim, doutor, ela tem essa síndrome e eu tô com muito medo de nem conseguir ver e tal, e como que vai ser isso, Deus? Como que vai ser isso, né, doutor? Aí ele pegou e falou assim, faz o seguinte, você, quando ela nascer, você vai pegar ela independente de viva ou morta, vai enrolar ela num pano
pega o pano lá do hospital, enrola ela, cheira ela, beija ela, se ela estiver viva ou morta. E fala, cumpri o propósito, minha filha, eu te amo. E você veio aqui porque Deus permitiu e eu tô com você e eu amo muito. E faz o que tiver de fazer. Falou desse jeito. Gente, eu lembro que eu tava muito sensível e aquele médico me deu um renovo, assim. Aquele médico foi boca de Deus sem saber. E aí eu falei, é mesmo, né? Sabe que ele tá certo? Eu vou cumprir mesmo e cumprir com excelência ainda. E aí, quando foi um tumulto pra fazer o parto dela, porque muitos e muitos acadêmicos, residentes, isso sumiu o nome aqui, residentes queriam participar né? Então foi assim, 13 médicos na sala no dia, e para juntar também a equipe toda, tudo. E foi aquele sufoco, né? E aí, eu sempre orando, Deus, que eu possa, né, o Senhor segurar na minha mão, que eu consiga fazer tudo que tem que fazer. Aí, no dia, né, quando e lá eles ainda brincaram comigo para descontrair um pouco. Eles me avisaram que quando ela saísse da barriga, ela já ia para incubadora, tanto que já estava lá do lado. Aí eu pensei, oh meu Deus, queria tanto dar um beijo, né, aquela coisa, mas tá tudo certo. E aí quando eles pegaram e trouxe ela assim do meu lado, gente, esse momento também foi um momento tão marcante, porque com toda a aflição, com toda a angústia, sem saber como é que era, como é que não era, eles colocaram ela aqui. Olha aqui, sua filha! Sabe assim? Aí colocaram assim. Aí colocaram. Quando eles colocou a Laura, ela chama a Laura, né? Vamos falar que ela chama, porque ela, Isso. né? No sistema familiar. Ela chama Laura. E eles me mostraram ela. Eu vi a glória de Deus sobre aquele lugar. Eu vi tanto amor, que Deus colocou uma porção tão grande de amor dentro de mim, para que eu cumprisse mesmo aquilo que ele tinha naquele momento, que eu falei assim, nossa, minha filha é linda! Mas por quê? Porque eu a amo. Eu amei ela demais. Ela foi o presente de Deus. E eu falei assim, nossa, minha filha é linda! Obrigada, Deus! E aí, foi tão emocionante. Foi muito forte. E aí, de repente, eu dormi. Numa situação tão conturbada, não deixaram minha família entrar, por causa que já tinha muita gente. Nem minha mãe, nem meu pai. E aí, nem meu ex-marido também. E aí, eu peguei e dormi. E eu lembro de acordar sozinha na sala. 13 médicos sumiram com ela pra lá, né? E aí, eu acordei sozinha. E eu lembro de acordar assim. Aquele barulhinho, né? Aí, e eu, meu Deus. Aí, de repente, eu vi a glória de Deus naquele lugar. Eu sentia tanta presença de Deus, eu sentia tanto o Espírito Santo. Sabe quando você vê, assim, rajos de clarão? Assim, sabe quando você sente que você foi como se você estivesse numa bolha? Foi inundada. Inundado, sabe? Para Deus me dar o renovo para seguir o que vinha pela frente. Aí eu pensei assim, pronto, passou do alívio da gestação, que foi muito angustiante, né? Com todos, como eu disse, teve os dias que foi mais tranquilo, outros não muito. E aí eu peguei e falei, agora é cumprir as 48 horas ou o que tiver de ser, né? E aí eles pegaram e levaram ela pra UTI, né, pra incubadora lá, e aí eu ia visitar ela inchada, eu ia visitar ela toda assim, até sem poder andar, mas eu tava tão desesperada que eu queria a ver, eu queria amar. E eu lembro que eu peguei ela no colo 2 vezes, cheia de tubo. Aquilo foi muito doloroso, muito doído. Aqueles momentos ali, eu falava, Deus, como eu queria levar ela para casa. Até um pensamento egoísta, né? Eu falei assim, Deus, como eu gostaria de ter essa criança. Até assim, Deus. Eu tava tudo certo, criaria ela o resto da vida. Uma mãe nunca tá pronta. Não, Ninguém nunca. nunca foi educado para poder perder alguém. Agora, imagina uma mãe
perder um filho. É. Ninguém tá preparado. Não, né? É jamais. algo avassalador. Avassalador, falou tudo. Exatamente. A gente fica assim, prostrado, né? E teve vários grupos de oração, teve várias pessoas orando por mim, sabe? Independente do desfecho. E aí a Laura, né? Ela foi uma guerreira. O próprio pessoal do hospital falou que ela foi, se eu não me engano, a primeira ou uma das primeiras com a síndrome dela durar tantos dias, porque ela durou 20 dias. Então, assim, pra quem seria 48 horas, durar 20 dias, né? É realmente para a glória de Deus ser manifestada ali, Exatamente. E aí eu lembro que, assim, eu com o meu jeito Daiane de ser, e não podia, eu quebrei resguardo, e eu tava na casa da minha mãe, e eu pegava meu carro e falava, tô indo lá ver a Laura, 3 horas da manhã, e minha mãe falava, eu vou com você. Mãe é mãe, né? Uhum. E aí tava eu e minha mãe lá 3 horas da manhã no hospital. As meninas, fiz muitas amizades boas lá na época. Foi assim, o pessoal do hospital me tratou muito bem, cuidou dela da melhor forma possível. Tive muito acompanhamento psicológico lá dentro também, sabe? Então, assim, foi muito louvável o cuidado de Deus naqueles dias, naqueles 20 dias. Eu passava o dia inteiro no hospital praticamente, voltava em casa, dormia e voltava. Que eu queria aproveitar ela, sabe? E aí, quando deu os 20 dias, quando deu 18 dias, ela já começou a parar os órgãos, né? E aí, foi muito doloroso durante esses 20 dias, porque teve um dia que ele estava na visita, até o meu irmão estava na visita nesse dia lá, pra ir comigo. Ele foi me ver e foi vê-la, né? Uhum. E aí, eles pararam tudo lá na UTI. E eles falou, pôs todo mundo pra fora. E falou assim, a gente precisa de fazer um procedimento. Só pode ficar você e ela. E aí pôs todo mundo pra fora, eu não entendi, né? Aí foi muito doloroso isso. Aí eles foram na cabeça dela, foi na cabeça pra pegar o acesso, porque não tinha mais veia no corpo dela que pegava. Pequenininha, sensível Não, demais, aquilo... Ô, Ludmila, eu chorava tanto que eu acho que eu não tinha mais lágrimas pra parar de chorar. Eu chorava dia e noite vendo aquela cena ali. Foi outro momento marcante também. E eu falei, meu Deus, leva ela. Esse dia eu pedi pra Deus levá-la. Você já não estava suportando Não. mais ver aquele sofrimento, né? Uhum. Ela tão pequenininha, já passando por tantos procedimentos ali, sim, né? sim. Exatamente. Aí, eu peguei, quando deu os 18 dias, eles falaram que ela tava... já parando os órgãos, eu dei uma crise de choro, eu gritava no hospital inteiro. Eu gritava no corredor, assim, de fora a fora. Eu só gritava. Eu não tenho vergonha. Desespero. Mas é desespero. Eu falei, eu não vou abafar, eu vou colocar pra fora, porque é minha filha. E tá tudo bem. Eu vou fazer o que o meu coração tá falando. E eu gritava. Eu gritava assim, que todo mundo saiu de porta em porta. E eu falei, tá tudo certo. Porque é a dor que eu tô sentindo. E aí, quando passou os 2 dias, né? Aí ela veio a falecer. Aí a gente fez um velório breve, porque foi muito corrido. A gente já tava muito cansado. Tava toda a família esgotada. Tanto a família do meu ex-marido, tanto a minha família, sabe? Então, assim, foi algo que foi forte. Aí, eu enterrei, né? Daiane, só voltando aí um pouquinho. Uhum. Deus, ele estava esperando você entregar para ele. Porque até o momento ali, você ainda estava com apego. Aham. E isso foi gerando um sofrimento Sim. maior, né? Quando você realmente, de fato, entregou para Deus Uhum. e falou, não, Senhor, realmente, eu sei que tem um propósito, ela é sua. Aí ali Deus cumpriu. E ali o Deus propósito na cumpriu, vida exatamente. Mesmo com toda a dor de perder um filho, que eu acho que a gente não disputa dor, porque tem vários tipos de dor, né? É única, né? É única e Vai cada embora um pedacinho, né? Aí eu pensei assim, pronto, agora eu vou enterrar, né? E aí tá tudo certo. Porque aí enterra, né? Eu pensei assim, acabou essa agonia. Aí tá, aí no primeiro dia eu consegui dormir bem, porque eu estava muito debilitada, cansada, né? de tudo. E também quebrar resguardo e tudo mais, né? E aí eu peguei,
Falei, pronto, agora eu vou respirar. Mal sabia a luta que eu ia passar pela perca dela. Porque aí foi a hora do luto que eu sentia um pedaço de mim. Toda mãe que eu converso que teve luto de filho fala a mesma coisa. Eu senti um pedaço meu, como se eu tivesse sem meu braço, sem minha perna, sem ninho vazio, né? É o ninho vazio interno. Então, naquele momento ali, foram muitas e muitas terapias, foi muita oração. Eu me apeguei mais ainda com Deus, fui pro círculo de oração. As irmãs do rock me ajudaram. Sou grata demais a elas, porque foi uma família que me ajudou, né? Elas foram uma família para mim naquele momento. E aí foi o tempo, né? Foi passando. Aí cada dia que eu ia, eu lembro que eu ia na psicóloga na época, e ela era uma psicóloga que foi muito parceira. Ela não tinha vaga, mas ela me atendia na hora do almoço com a marmitinha dela e com a minha. Eu corria lá e eu falava, gente, como ela me amou, sabe? E eu acho que ela faz o trabalho com amor também, assim como vocês, sabe? E aí, é um momento de acolhimento. Acolhimento, ali, né? sabe? Porque provavelmente nas primeiras sessões você viu, parecia que nem fazia sentido, mas só de você ser acolhida, né? Sim, era um diferencial muito só grande. Eu ser acolhida já era diferente. Eu já me senti amada, já me senti, né, bem. E aí eu lembro que foi dias de muito choro, depois foi diminuindo. Aí eu fui numa médica, ela, não pode engravidar agora, porque eu já queria engravidar. Aí deu mais um tempo, aí eu falei assim, aí eu lembro que eu ia de novo nessa médica. Ela, não, só vai poder engravidar daqui quase 2 anos. Aí eu fui por acaso, que nada é por acaso, que a gente sabe, né? Que coincidência não é coincidência, é coisa de Deus, é plano. É verdade. Aí eu fui no Dr. Michel, lembro até hoje. Dr. Michel falou assim, eu contei minha história, né? E falei, doutor, eu tô querendo engravidar e tal, fiz alguns exames, e tem algum perigo de engravidar novamente? Aí ele falou assim, Daiane, seu caso é como se fosse assim, ganhar numa loteria. É 1 em 1 milhão, né? Como eu já disse. Só vai. Você tem fé? Eu falei, tenho muita. Ele falou assim, vai. Aí eu falei assim, meu Deus, como que vai ser? Será que eu tento engravidar? O que eu faço, Deus? Aí eu falei assim um dia pra Deus, Deus, o Senhor me permitiu passar por tudo isso. E eu tô de pé. Tô aqui, tô seguindo. Eu vou peitar de novo. Eu lembro que eu falei assim, eu vou fazer, vou deixar, né, como se diz, deixar o anticoncepcional e deixar o natural acontecer, né? Aí eu falei assim, Deus, eu vou falar uma coisa pro Senhor, lembro até hoje de eu falar com essas palavras. Se precisar de eu passar por tudo de novo, eu passo. Porque eu sei que é propósito do Senhor na minha vida. A, B e C é propósito. Eu não vou correr do que o Senhor tem pra mim. E eu falei desse jeito pra Deus, né? E levantei, assim, e fui conversar com o pai da minha filha, né? Que hoje eu tenho outra, graças a Deus. E aí, ele pegou e falou assim, não, então já que ele falou que vai até melhorar seu emocional, vamos, né, engravidar. Aí eu lembro que com menos de 3 meses, 2 meses que eu parei o anticoncepcional, eu engravidei da Mariana, que é uma bênção, minha filha. E assim, e aí, quando eu engravidei da Mariana, uma pessoa falou assim pra mim, Daiane, não faz esse papinho que o povo fala aí de, eu quero ela só com saúde, tá tudo bem, não. Deus gosta de detalhes. Aí eu falei, nossa, eu já escutei falar isso. É uma projeção positiva de futuro. É você realmente lançar palavras à frente, né? Isso. Fazer a sua própria profecia. Aí eu lembro que eu falei... é muito real. Com certeza. Aí eu me lembro que eu falei assim, mas no momento, assim, ainda mais diante de tudo que eu passei, ela vir com saúde, ou ele, pra mim é a melhor coisa que tem, né? Aí falou, não, você vai fazer o seguinte, você vai chegar na sua casa hoje. Eu lembro que eu tava no aniversário de uma filha de uma amiga. E essa outra amiga falou isso. Aí ela me deu o testemunho do filho dela, que ela fez dessa forma. E veio igualzinho, né, do que ela me contou. Aí ela, você vai chegar na sua casa, vai fazer assim, assim, assado. Aí eu ajoelhei. Falei, Deus,
eu quero saúde pra essa criança que tá vindo, mas eu quero uma menina, de novo, eu falei desse jeito. E eu quero uma menina, assim, bem branquinha, igual o pai dela, bem branquinha, assim, porque a outra também era. E os detalhes, assim, mais no sentido de aparência, o senhor vai cuidar, mas uma coisa que eu quero muito é que ela venha com o olho azul ou verde. Não, modéstia. Modestíssima, né? Mas se já Aí- era pra realmente falar os detalhes, Uai, vamos falar, né? aí olho azul ou verde, né? E o cabelo anelado ou liso. Do jeito que o senhor quiser, assim, tá ótimo. Mas eu gostaria muito, Deus. Mas eu não falei assim, ai, Deus, vem do jeito que quiser e só saúde, não. Eu falei desse jeito, eu lembro que eu levantei, eu tava ajoelhada na beira da minha cama. E aí eu tava grávida de poucos dias, né? Pouco que tinha descoberto a gestação. Aí eu peguei e durante o processo da gestação da Mariana foi uma bênção, até fazer a morfológica, às vezes me vinha um pouco de aflição e eu falava, não, Senhor, o Senhor tem bênção, o Senhor tem renovo e vai dar tudo certo. Aí quando fez a morfológica, aí viu que era menina, aí viu que tava tudo bem, aí eu, que alívio, né? Porque eu sou ser humano, né, gente? Eu sou um Claro. ser espiritual, mas é carne, né? Aí eu fui e a Mariana nasceu 1 ano e meio após a passagem da Laura. E aí, quando a Mariana nasceu, tão interessante que o médico foi totalmente diferente, porque foi, né, um episódio, um cenário oposto do que eu tinha vivido, né? E aí montou quartinho e tudo que a gente prepara com muita ansiedade, muito querência, como se diz, né? E aí eu fui, quando ela nasceu, eu lembro até hoje, o doutor Michel pegou e falou assim: Nossa, sua filha tem um olho azulzinho, desse jeito. Aí eu lembrei da oração da hora. Eu me lembro até hoje, o tanto que eu fiquei feliz. Aí teve aquele processo de vir, cheirar, beijar, amar, né? E assim, da forma como manda o figurino, né? Da maioria das vezes, né? Graças a Deus. Aí foi totalmente um cenário diferente. Aí hoje o olho dela não é azul, mas é verde. Bem verde, por Na sinal. verdade, ela passou pelos dois processos. Do jeito que eu orei. E aí o cabelo dela anelado. Lindo, maravilhoso. E minha filha é muito saudável. A gente fez todos os exames. E veio uma menina maravilhosa que onde eu vou com ela, o povo fala: Nossa, essa menina sua é uma bênção, ela é luz, ela é leve. Então, E ela é linda mesmo, viu, pessoal? E ela tá aqui no estúdio. Eu quero ver se a Mariana vai querer vir aqui, hein, Mariana? vem cá, Vem filha. cá pro pessoal te ver. Vem cá. Gente, e ela tava animada pra poder aparecer no YouTube. Aí No depois YouTube. ela já não Se queria recuou mais. um Mas pouco. vamos ver se ela vai querer vir aqui um pouquinho. Vem cá, filha. Vem aqui aparecer pro pessoal. Pode vir, gatinha. Gente, será que ela queria aparecer? Olha a carinha. Aí, olha que coisa mais linda. É emburrada, gente. Ela é tímida. Princesa, mas tu é muito amada, né? olha E é lá. isso que é mais importante, né? Ela não quer, deixa ela. Deixa Tá tudo bem. O que a mãe gosta de falar e aparecer, a filha é discreta, é o Mas contrário. ela é lindinha demais, gente. Tá tudo certo. E veio essa gatinha, essa princesa linda, né? Presente do Senhor pra sua vida. Sim, nossa, a Mariana eu falo que o filho, ele dá o brilho nas nossas vidas, né? Esses dias eu sigo uma maquiadora e ela falou sobre os descréditos de ter filho, porque ela ainda não tem, ela tem quase 39 anos e aí gente, qual que é o crédito? E aí eu fui ler os comentários, aí todo mundo colocando, né, cada detalhezinho, e aí uma pessoa falou assim, é inexplicável, só tendo. É verdade. É inexplicável, só quem tem. E aí eu concordo, porque a minha vida, depois da Mariana,
mudou o sentido, mudou o rumo. Muitas coisas, assim, eu tive vontade de batalhar mais, de ter mais garra em tudo que eu faço, de aprimorar meu trabalho. Inclusive, gostaria de compartilhar com vocês que eu sou empresária no ramo da estética. Faço vários procedimentos estéticos. Tem uma clínica ali no setor Bueno, viu, gente? Depois deixa o Instagram, como é Por que é? favor, pode fazer tua propaganda aí, queremos saber, porque a mulherada fica de olho aí no nosso perfil, viu? Isso. Gente, meu Instagram, peraí, deixa eu falar o que eu faço. Eu faço remoção, eu realizo os seguintes procedimentos. Eu sou bem dinâmica, né? E tô 18 anos no ramo da estética. Eu faço faculdade de biomedicina. E hoje eu atendo lá os procedimentos que eu faço, que eu realizo, são remoção de pintas, verrugas, se alguém tiver algum sinal no corpo e tiver vontade de remover, pode me chamar lá no Instagram, que a gente conversa, eu explico os detalhes. Faço também acupuntura, tá, gente? Acupuntura na dor. Quem tiver dor crônica, estresse, né? Quase ninguém tem estresse hoje em dia. Trabalho também com a parte de corporal, que é a massagem relaxante. E faço estética facial, que é limpeza de pele, clareamento com peelings. E também realizo remoção de tatuagem, remoção de micropigmentação, que tem muita procura. Do que tem de gente arrependida com nome de ex. Não é brincadeira. É o que eu mais pego lá na clínica em relação a esse procedimento. E também faço clareamento de virilha, axila e outras partes. Eu tenho paciente lá que faz clareamento do cotovelo, do joelho. Então, assim, várias partes do corpo. É uma gama, gente. E também, quem tem vontade aí de fazer curso, eu ministro o curso também, sou professora de estética, né? E quem tiver vontade também me chama, que é um prazer passar para vocês as informações dos nossos cursos. Vocês vão estar com uma autoridade, tá? 18 anos e agora eu abri também mentorias. Quem tiver interesse também em mentoria, porque eu já trabalhei praticamente tudo de estética. Já trabalhei com cabelo. A única coisa dentro da estética que eu não trabalhei foi corte masculino e unha, porque eu não me identifiquei. Mas o resto da gama, eu trabalhei, eu comecei muito nova nessa área. E às vezes as pessoas falam assim, que não gostam do trabalho. Gente, eu chego lá na clínica, parece que eu tô na minha casa. Do tanto que eu gosto do meu trabalho. Eu sou apaixonada no que eu faço. Eu dou o meu melhor, faço com excelência. Outra coisa, eu e minha sócia, nós temos lá na clínica, humanização. Porque hoje em dia tá perdendo. Isso é verdade. É uma questão, assim, que tá perdendo tanto, é tudo tão robótico. Nós somos, assim, aquele tipo de profissional que a gente trata... A gente tá ali num público A, mas tem outros públicos que procuram a gente. Uhum. A gente trata o A, B, C, D, E, igual a gente trata o A, que vai gastar muito. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Por que eu vou fazer acepção de pessoas no meu trabalho? É isso aí. Deus me escolheu minha sócia também para estar juntas. Gente, é tão engraçado que a gente ora muito lá naquela clínica. A gente brinca que é uma igreja disfarçada. Mas Deus, ele faz isso, ele disfarça as pessoas, os escolhidos deles, como empresários. Sim, e você... Para que possa levar a palavra dele, né? Isso, e a gente leva não só a palavra, né, mas o amor de Cristo. Porque o que Deus deixou foi amar todos como a ti mesmo. Então, assim, é pra gente amar. A gente amar a gente primeiro, né? Sim. Que é importantíssimo, gente. Não esquece do e não é egoísmo com Deus, mas não esquece de você. Porque nós só conseguimos realmente, de fato, amar o próximo se amar primeiro. E aí, nós oramos muito, a gente tem outras parceiras lá, mas eu e minha sócia, assim, como líder do lugar, nós somos mesmo aquela que paga, digamos, o preço, né, para Deus colocar as clientes estratégicas. E se você vê os testemunhos, Ludmila, que nós temos ali na clínica,
Você fala, não, tem que gravar o testemunho e jogar. Então, aí eu falo, não, mas vão entender que é uma igreja disfarçada. Não pode. Agora não o pode, pessoal vai saber. não pode. E aí, e assim, nós temos casos, eu e a Patrícia, né, as líderes lá, de nós orarmos por pessoas que estavam com carta de suicídio pronta. Isso é fortíssimo. Gente, o pessoal que vai lá, você que vai na clínica, nossos clientes, eu já agradeço a Deus por vocês sempre, de joelho no chão. Amém. Mas estou agradecendo agora novamente por vocês ser tão especial. E as que vierem, vocês serão muito amadas, porque nós oramos pela vida de vocês. Vocês não vão até a clínica por acaso, né? E assim, depois de 2 dias que a pessoa foi atendida por nós, uma delas foi até no dia, uma minha foi no dia e da minha sócia foi depois. A pessoa mandar um textão falando que a minha cliente, no caso, ela falou assim pra mim que ela ia se suicidar e matar o filho dela. E ela tem um filho que é especial, mas porque ela não aguentava mais a vida. Ela ia matar ele e ia se suicidar. E ela foi lá fazer o serviço, ela ficou 2 horas, eu fiquei 2 horas com ela no procedimento que eu gastaria 1, conversando com ela, orando por ela e amando. Eu fiz o procedimento devagarzinho, que eu falei, pronto, já vi que essa daqui tá precisando de Deus, de falar de Deus, amar ela de alguma forma. Coloquei louvor. E da minha sócia foi mais ou menos da mesma forma, né? Então, assim, você saber que Deus te uniu com a pessoa que tem um propósito praticamente igual ao seu, é louvável. Muito. E saber os testemunhos. Aí eu tenho uma cliente muito engraçada, porque a estética hoje, Nude, é assim. O pessoal realmente tá, né? O mundo tá muito doente e tal. Sim. E a estética, ela acaba que ela vai preenchendo um pouco disso, tem até que tomar cuidado, né? Mas a estética também é a autoestima, ela é o autocuidado. Na verdade, é uma soma, né, Daiane? Muitas pessoas, elas invertem e acham que a questão da autoestima é só o externo. Sim. Mas é a forma que a gente se olha. Só que quando a gente começa a se olhar com amor, a se amar, o exterior, ele também vai sendo cuidado, porque você vai ter o prazer de cuidar, né? Sim, com certeza. E aí é uma soma, né? É uma soma, tudo é uma soma do interno pro externo. E aí, eu tenho uma cliente que... Gabriela, você tá assistindo. Eu vou citar o nome. Pra você, Gabriela. Eu vou citar o nome porque eu amo ela. Eu a amo. E eu sei que ela não importa, sabe? E ela vai na hora do almoço. E às vezes ela não tá muito bem. E aí, ela pega e fala assim... Ai, gente, sobrancelha ou terapia? Porque eu faço sobrancelha também, até esqueci de falar. Aí ela fala assim, nossa, sobrancelha ou terapia? Ela brinca. E aí ela sai de lá, a gente ri, fala sobre outros assuntos e a gente se descontrai, que eu sou bem espontânea e descontraída, não tem nada muito engessado entre nós lá. Mesmo que seja qualquer pessoa que tenha o dinheiro que for, a gente tem sim um padrão de profissional, mas ninguém é rígido, sabe? Então, assim, esse amor, esse cuidado. Aí ela vai na hora do almoço, aí a gente morre de rir, às vezes ela tá um pouco tensa, ela, ai, Daiane, mais uma vez, saio daqui leve, totalmente diferente. E aí, quando eu vejo esses testemunhos, essas clientes falando isso, outras clientes com histórias também que contam, que depois que começou a ir lá, né, Deus falou muito com elas através de nós, eu vejo, assim, o tanto que Deus... Porque às vezes a gente fica pensando, eu ficava, tá? Pensando que o ministério de Deus é ali dentro da igreja. E eu tenho que fazer aqui. Gente, a gente tem que... O evangelho é dentro e fora. E outra coisa... Se você faz para o homem, você está fazendo para o homem, você tem que fazer para Deus. Quantas e quantas vezes, às vezes, eu fui questionada por eu não pegar cargo em igreja, mas eu estava todo dia ali na clínica. Ninguém sabia. Um dia eu falei para uma pessoa, né, dentro da igreja, eu falei assim, não, peraí, deixa eu te falar, você quer que eu faça para quem? Porque se for para o homem, eu vou vir aqui bater ponto. Fazer do jeito que vocês querem.
Mas, para Deus, é totalmente diferente. E eu tenho o dom, né, evangelístico, eu tenho esse dom que eu amo, já fiz vários projetos sociais, evangelizando mendigos, evangelizando também prostituta, fazendo ação social também, levando o meu trabalho em várias ações sociais. E assim, é algo que eu amo. E eu faço o ID todos os dias no meu trabalho. Eu parei de me cobrar, porque eu ficava assim, gente, eu não pego um cargo dentro da igreja. Eu não pego isso pra fazer dentro da igreja. Aí Deus me deu um sacode e falou, acorda, minha filha, você tá fazendo mais que eles fora. Olha o seu bom dia na panificadora. Olha a hora que você vai no banheiro do shopping. Um sorriso que você dá para uma faxineira que tá todo mundo ali. Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sim. Olha as pessoas que você tá enxergando. Então, isso é levar o evangelho, de certa forma, porque eu tô amando. Um tempo de qualidade com a cliente que precisa. Sabe? Então... Daiane, nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na Terra. Sim. E independente do local que nós estamos, nós precisamos representá-lo com excelência, né? Uhum. E é como você falou, não é só dentro da igreja, mas por onde a gente passa. Onde a gente coloca a planta dos nossos pés, através das nossas atitudes, pelo que sai da nossa boca. Às vezes um simples bom dia, Sim. né? Às vezes não vai ser publicado, as pessoas não vão ficar sabendo, mas você está fazendo a sua parte. Sim, com certeza. E isso é tão extraordinário. Sim. Eu sou muito feliz, grata a Deus, assim, com tudo que Ele tem feito. Tem os dias difíceis? Tem. Todo mundo tem. Mas Deus sempre fala muito pra mim. Algo quando eu vou pro secreto. É tão engraçado, né? Assim, o que Deus fala pra mim sobre a questão de ser eu mesma, aonde eu vou. De amar as pessoas como eu amo. E não se privar disso. Aí eu falo assim, Deus, mas tem hora que eu sou tão assim. Aí ele fala assim, eu quero gente como você. O mundo precisa de mais jovens como você. Mesmo que eu não tô mais tão jovem. Está assim. Mas também. Espírito também, né? Enfim. Aí eu preciso de mais jovens como você. Mais ousadia na palavra, mais ousadia nas coisas boas. E ontem mesmo eu tava num evento, né? E lá no evento, um evento assim de mulheres muito poderosas, ricas, né? Finas. E eu tava lá, né? E aí teve uma palestra. E aí o palestrante milionário, ele era servente. Gente, o testemunho dele foi a coisa mais linda do mundo. Eu fui lá pra frente pra ouvir, porque eu queria entender ali, sabe, a história dele, inspirar. Foi inspirador, o cara é milionário. E aí ele falou uma das coisas, assim, que foi, assim, marcante pra mim. Ele falou assim, Deus escolhe os de coração puro. Nossa, quando ele falou isso, eu falei assim, Deus, eu me escolhi. Deus escolhe os de coração puro, os de coração humilde. Então, assim, às vezes, eu peço sempre a Deus. Às vezes não, eu sempre peço, né? A Deus para não perder minha essência. Mesmo que eu cresça cada dia mais, mesmo independente do ambiente que eu esteja, eu não perco a minha essência, jamais. Se for para eu perder a essência, eu prefiro não ir no lugar. Não dá. Mas graças a Deus, Deus me usa para alcançar qualquer pessoa. É o preto, branco, rico, pobre, seja no lugar que for, eu acesso. Graças ao Senhor, Ele me deu esses dias, essa capacidade, né? Porque eu sou capacitada por Ele. Esses dias só concluindo, eu postei um vídeo no Instagram, né, de um blogueiro que ele fez a menção de várias situações, vários locais e vários estilos de pessoas que ele se conecta, né? Aí eu coloquei e falei assim, nossa, me identifiquei. E aí, seja ali na fazenda, sabe? Seja em qualquer lugar, seja a situação que for, eu me conecto. E Deus deu esse dom dessa conexão, dessa autenticidade, mesmo sendo eu.
E assim eu vou indo feliz, graças ao Senhor. E muito grata todos os dias, grata primeiro, grata também por esse convite, que foi maravilhoso. Grata pela vida da minha filha, pela vida da minha sócia, que também é uma parceira e tanto, sabe? Grata por tudo, minha família e todos os meus círculos de amizade também são pessoas saudáveis, que sempre são pessoas parceiras, né? E Deus tem colocado e eu sempre com as pessoas certas, estratégicas. Eu falo, coloca aonde o Senhor quer que eu esteja e com as pessoas certas. E assim eu vou seguindo. Daiane, eu tinha certeza que ia ser um papo edificante. Eu conheci um pedacinho antes da gente entrar aqui, né, ao ar, mas eu estou impactada pela tua história. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Para nós aqui, para mim, né, e para minha equipe, é um presente de Deus poder ouvir a sua história. E eu tenho certeza que você é voz que vai alcançar vidas que realmente estão precisando, que está ouvindo, que está tendo acesso a esse conteúdo. Que Deus continue te abençoando. Amém, obrigada. Prosperando sobre a sua vida. Amém, muito obrigada. Eu tinha certeza que Deus nos conectou para algo maior. Sim. E eu tenho certeza que foi algo que Ele preparou. Porque Amém. É só o início. Sim. O início de um novo tempo. De uma nova jornada que tá para vir aí na sua vida. Obrigada. Ai, muito obrigada. Eu tô quase chorando. E olha, continue sendo autêntica. Obrigada. Realmente, o mundo precisa de mais pessoas assim como você. Seja só você. Obrigada. Porque foi assim que Deus te fez. E é assim que tem que ser. Não tem que mudar uma vírgula. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade. Obrigada. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, por estar aqui ouvindo, né, esse conteúdo. Hoje estou até um pouquinho rouca, mas firme aqui nesse propósito, porque é um chamado de Deus. Estou aqui em sinal de obediência a Ele. E tem muitas coisas lindas para acontecer daqui para frente. Nós estamos aí preparando coisas que estão no forninho, mas que vocês vão ser impactados pelo amor de Deus aí através desse conteúdo que tem o Vozes que Transformam. Quero usar esses minutos finais para agradecer, primeiro ao estúdio novo, aí através da vida do nosso amigo Cássio, que é um presente de Deus, né, para nossas vidas. Nós estamos aqui na gravação desse conteúdo, desses materiais, através do estúdio novo. Agradecer também ao Léo, a Thaís, que estão aí na minha equipe, me ajudando, me impulsionando. Às vezes eu fico cabisbaixa e eles, não, vai, você consegue, você dá conta. E nós vamos aí, né, juntos para crescermos cada dia mais. E agradecer aos nossos parceiros, a Clínica Mater, que também tem uma parceria assim incrível. A Fernanda, que sempre manda para nós aqui, para os nossos convidados, para a nossa equipe, o lanchinho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E fique ligado, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe essa palavra, esse testemunho para mais outras pessoas que estão precisando, talvez, aí de ouvir esse conteúdo. E que Deus abençoe vocês. Beijo grande, até a próxima.